Pessoal, meu nome é Paulo Fonseca, eu sou engenheiro naval formado em 1989. Comecei a minha carreira aqui no estaleiro Mauá, mas já no início dos anos 90 o estaleiro fechou. Arrumei uma colocação lá no estaleiro da Lisnave, Portugal. E para quem não sabe, Portugal é o líder mundial em reparo naval. Não é construção naval, mas é em reparo naval. Ainda o é até hoje, em termos de tecnologia. Não em volume, mas em tecnologia ele ainda é o líder. Então eu fiquei lá por volta de 5 anos e meio como coordenador de reparo assistente. Depois eu fui para o Oriente Médio, fui lá para o Bahrein, também na função de coordenador de reparo, mas já como team leader, já cuidando de 3 navios ao mesmo tempo, mais ou menos, né? Com 30 nacionalidades diferentes, com 52 graus à sombra de temperatura. Fiquei lá por volta de 1 ano e meio e acabei voltando para o Brasil. Voltei para a antiga Fronap para fazer especificação de reparo e atender docagens. Fiquei lá por volta de 1 ano e pouco e depois eu comecei a minha carreira nas classificadoras. Então, mas antes de começar a minha carreira nas classificadoras, eu vi que realmente a gente não tinha muita tecnologia de reparo aqui no Brasil, porque até então a gente só ficava concentrado em construção naval, e a construção naval realmente no Brasil começou a decair no meio dos anos 80, né? Então, sentindo a obrigação de passar um pouco daquilo que eu aprendi no exterior, então fiz uma cadeira de manutenção e reparo naval na UFRJ, no curso de engenharia naval. Cheguei a ministrar a cadeira de maneira voluntária, lógico, por volta de 1 ano e meio, mas depois as minhas funções como historiador naval não deu para conciliar os horários e acabei tendo que, infelizmente, abandonar. Então fui para o Bureau Veritas, fiquei por volta de uns 8, 9 anos no BV, como historiador de classe, historiador de navios em operação, plataformas também, unidades marítimas. E depois eu fui para o ABS. No ABS eu fiquei por volta de 9 anos e lá eu atingi o nível mais alto, a nível técnico, que um historiador pode atingir a nível mundial. Eu fui ser o lead surveyor do Brasil. E qual seria a função do lead surveyor do Brasil? Infelizmente, essa função hoje em dia ela não existe mais, foi descontinuada. Mas é justamente fazer o treinamento dos historiadores, fazer a monitoração dos historiadores e também alterar coisas relativas ao procedimento interno, propor alteração em regra. E aí que surgiu a ideia de fazer justamente um curso para os historiadores, né? Um curso paralelo ao curso que já havia, por iniciativa minha, já que eu teria que dar certificação para os novos historiadores. E comecei a fazer um protótipo de curso, né, para nivelar mais ou menos, né, aquilo que eu achava que o historiador deveria ter, além do treinamento oficial. E essa ideia cresceu muito dentro do ABS, mas infelizmente eu saí do ABS depois de 9 anos e fui para o antigo GL. No GL eu fui mais para uma função comercial. Em 2013 o GL foi comprado por uma outra classificadora, deixou de existir e eu acabei saindo do GL e comecei a minha carreira solo, né? Minha carreira
individual. Então, abri uma firma de consultoria naval e treinamento e peguei esse piloto de treinamento que eu estava dando paralelamente aos vistoriadores, eu refiz ele e comecei a dar a visão do operador para preparar a embarcação para estar em compliance. E esse curso ele foi evoluindo e hoje nós temos 5 módulos. No primeiro módulo eu apresento toda a parte de princípios básicos da IMO. Na segunda parte eu apresento a aplicação desses princípios básicos na parte prática, na parte de vistoria, e eu ensino aquilo que não pode haver na embarcação, ou seja, aqueles meios que a embarcação não pode prosseguir. Ensino como que se faz a vistoria, como que faz a manutenção e o reparo desses itens para estar em compliance com o código, com a IMO. E surgiu também a ideia, recentemente, no último módulo, que é o módulo 5, de se fazer toda a parte... Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho, por favor. Bom, pessoal, voltando então. O módulo 3, o módulo 2, então, é a aplicação prática do módulo 1, da teoria que existe lá. E o módulo 3, eu faço justamente a parte de inspeção estrutural. Ensino como é que se faz a inspeção estrutural, como é que se faz a análise do relatório de medição de espessura, na ótica do operador, tá? No módulo 4, eu faço a integração do regulatório compliance, que é o módulo 1, 2 e 3, que é justamente os princípios básicos da IMO, com ISM Code e com STCW. E o módulo 5 é justamente a responsabilidade administrativa que é gerada pelo regulatório compliance e como que essa responsabilidade administrativa ela se relaciona com o Código Civil e com o Código Penal, que é uma coisa inédita que existe na nossa área. Então, eu acho que existe um erro de interpretação nossa do que realmente seja o sentido de qual é a responsabilidade nossa, tanto da parte dos aquaviários quanto da parte do pessoal de terra. Mas, enfim, antes da gente chegar justamente no módulo 5, que é hoje, que é o objeto da nossa aula de hoje, eu queria dizer para vocês o seguinte, que existe um gap muito grande de conhecimento nosso em relação à IMO, em relação ao regulatório compliance, que são todas as convenções mandatórias da IMO, nomeadamente SOLAS, MARPOL, Borda Livre, que são aplicados a todos os navios acima de 500 AB, né? Sendo que o rádio também é 300 AB. Só um minutinho, gente. E então a gente chega numa conclusão. Eu cheguei à conclusão, sendo vistoriador durante esses anos todos, quase 20 anos, que existe aí um descompasso, né, um desconhecimento muito grande nosso em relação à IMO. O que realmente é a IMO? Por que existe esse descompasso? Porque não tem justamente esse conhecimento. E por que esse conhecimento é importante para todos nós que trabalhamos na área naval, independente se for do pessoal de bordo ou pessoal de terra? Porque este conhecimento habilita você a ter mais segurança no desempenho da sua função, seja ela qual for, porque tudo gira em torno desse standard.
Porque, na verdade, as pessoas têm que entender o que é a IMO. A IMO nada mais é que a Lei Marítima Internacional. Então, quando a gente fala a palavra lei, ela já muda, né, de configuração, de entendimento. Porque a lei, você pode discordar do que está escrito na lei. Agora, você não pode descumprir do que está escrito nela. Então, se você não tiver conhecimento da lei que rege toda atividade de operação, de manutenção, de reparo naval, realmente você começa a não ter muito conhecimento, não ter muita segurança daquilo que você pode, daquilo que você não pode fazer, né? Então começa a haver uma certa deturpação, ou seja, cada pessoa individualmente vai ter a sua própria noção do que seja o compliance e a própria noção do que seja responsabilidade no desempenho da sua função. Então a gente começa a criar várias ilhas de interpretação ao sabor do conhecimento prévio teórico que a pessoa tem e também da experiência prática que ela adquiriu nos anos trabalhando na área naval. Então, a história me mostra que é importante a gente ter esse conhecimento. E é com esse propósito que eu resolvi fazer todos esses meus cursos, toda essa base de treinamento, para que a gente consiga aproximar um pouquinho mais da IMO. Porque futuramente a gente já está vendo a abertura, né, da cabotagem aí para o estrangeiro e essa é uma tendência mundial, né? Porque cada vez mais a globalização ela começa a influir mais no planeta e a gente começa a não ter mais fronteiras e reservas de mercado. Não estou entrando aqui no mérito se isso é bom, se isso é ruim para a gente. Eu estou dizendo que é uma tendência e a gente tem que se adaptar a essa tendência. Então, pessoal, na verdade, essa é mais um bate-papo que eu vou trazer aqui para vocês, né? Hoje é um bate-papo, não é bem um treinamento, porque, na verdade, um módulo 5, eu não vou apresentar aqui o módulo 5, eu vou apenas apresentar um sumário do módulo 5, que o módulo 5 ele é bem extenso, né? E, na verdade, o módulo 5 ele é o último módulo, depois de você passar os outros quatro módulos do regulatório compliance. Mas, então, entrando exatamente no assunto de hoje, eu começo a falar sobre o que é responsabilidade e por que é importante a gente ter a noção da nossa responsabilidade no desempenho da nossa função. Porque essa noção te dá limite da sua atuação como profissional. Porque se você não tiver essa noção de responsabilidade, você tem uma tendência humana de pensar o seguinte: o que eu estou fazendo aqui, outro alguém que não sou eu é o responsável. Né? Geralmente a gente acha que é o nosso chefe, ou se a gente estiver a bordo, acha que é o comandante. Não é bem assim, ou o comandante ou o próprio armador. Não é bem assim. Então, um outro grande motivo de eu ter feito esse módulo é também, né, para a gente saber que a lei ela existe para todos. Seja aqui no Brasil e seja ao redor do mundo, a lei é praticamente igual, né? E uma coisa que eu tenho visto muito aqui no Brasil é o seguinte: o que eu vou falar agora, gente, não vou generalizar dizendo que todo mundo é assim, ou que é a maioria, ou que é a minoria, ou que é a média, tá? Mas eu vou passar um pouquinho da experiência que eu tive como historiador que me motivou a fazer esses cursos e chegar até esse módulo 5, tá? Ouvia muito assim o pessoal de bordo dizendo, por exemplo,
eu só sou operador de navio. O resto é com o pessoal de terra. Ou, eu estou aqui somente para cumprir com o cartão de lotação da embarcação, para a embarcação poder despachar na capitania. Essas coisas. E também é o seguinte: qualquer não conformidade, qualquer recomendação, qualquer deficiência que eu via a bordo, geralmente eu escutava assim: passa para o pessoal de terra porque são eles que têm que resolver. Então, o objetivo de hoje é a gente dar luz nesse tipo de comentário que cada um vai responder por si, se é assim que procede ou não, não cabe a mim dizer que é, mas que faça uma revisão realmente, né, desse tipo de comportamento. Por quê? Porque se você não tiver o conhecimento da lei que incide sobre a sua profissão, você não vai fazer a prevenção. Qual é a prevenção que eu estou dizendo aqui nesse caso? É que você tem um problema legal e que você vai para o Tribunal Marítimo, para o Tribunal de Justiça. E aí, meu amigo, vou dizer uma coisa para vocês. Aí é tarde. Aí é tarde para você aprender qual seria a sua obrigação, qual seria a sua atribuição. E você não vai poder dizer que lá perante ao juiz que você desconhecia que essa era a sua responsabilidade. Ou você vai dizer isso? Porque se você disser isso, vem contra você, né? Você não pode dizer tipo, eu não sabia que isso era responsabilidade minha. Eu não sabia que tinha essa consequência se eu fizesse isso. Então, não é hora de você, no tribunal, não seria a hora de você ter esse tipo de raciocínio. Então, o raciocínio é agora. Então, existe esse vácuo, né? Outra coisa também que eu escuto muito aos colegas, principalmente aquaviários que passaram aí por um processo legal, é recorrente o pessoal dizer, tipo, eu fui abandonado pela minha empresa, porque eu pensava que estava atuando em favor da empresa, aconteceu determinado incidente, e agora eu estou sozinho. Pessoal, esse tipo de declaração é uma declaração de desconhecimento exatamente desse ponto que a gente vai trazer aqui agora. Qual seria a sua responsabilidade? Tá? Então, a gente tem que mudar um pouco, né, esse mindset de como a gente encara, né, tanto a nossa vida a bordo, quanto o pessoal de terra que trabalha com operação, manutenção e reparo naval. Qual é a responsabilidade de cada um nesse processo? A IMO ela resolveu esse problema. Então, a IMO nada mais é do que uma agência, um órgão da ONU, das Nações Unidas. E quando que essa lei internacional vira lei nacional? Quando ela é ratificada, vocês devem estar pensando que é norma. Não, não é norma. Ratificada através da Lesta. Como o Brasil é membro da ONU, ele ratifica a lei internacional e essa lei internacional é considerada como requisito mínimo. E aí você coloca dentro da Lesta, além do requisito mínimo que é a IMO, você coloca os requisitos adicionais da legislação brasileira. Bem-vindo à Lesta. Tá? Então, a Lesta, na verdade, é a ratificação da Lei Marítima Internacional. A Lesta é a ratificação de todo o arcabouço legal que existe dentro da IMO através das suas convenções mandatórias. Solas, Marpol, Borda Livre, Modu, né, pessoal de offshore, e todos os seus códigos acessórios. A IMO tem guideline, tem vários outros, tem standards, né, tem as ISOs marinhas, que também são aceitas pela IMO, que a gente
de uma maneira geral, pelo menos os princípios básicos nós temos que conhecer. E esse conhecimento aqui no Brasil, ele não é fomentado, ele não é cobrado, ele só vai ser cobrado se você tiver um problema legal. Mas aí já vai ser tarde para você aprender. Tá? Então, por exemplo, eu sou engenheiro naval, sou formado pela maior, agora uma das 10 maiores, né, da América Latina, né? É o Fundão. Me formei sem nada de solos, Marpol, borda livre, relatório compliance, sem nada disso. Então, quer dizer, se eu não tivesse essa minha trajetória toda dentro da classificadora, eu não iria ter esse conhecimento que eu pretendo passar para vocês. Então, pessoal, nesse sentido, né, de prevenção, é que a gente vai entrar nesse assunto um pouco delicado hoje em dia, né, para o dia de hoje. E eu espero que vocês aproveitem e que quem quiser dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa, faça aí através do chat, que eu respondo, pode interromper, que eu respondo na mesma hora, não tem problema nenhum, não me atrapalhe nada, tá bom? É até bom porque eu vejo que vocês estão interessados naquilo que está sendo dito, tá? Então, nós vamos tratar assim dos princípios básicos, uma visão muito geral sobre 3 áreas da responsabilidade que incide sobre o comandante e sua tripulação e a companhia, nomeadamente o pessoal de terra, tá? Então, nós temos a área administrativa, que a área administrativa, ela é toda ela regulada pela Lesta. Então, a Lesta gera a responsabilidade administrativa, que é uma lei que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. Toda lei ela é regulamentada por um decreto. Então, um decreto que regulamenta a lei. Toda lei tem um decreto, e nesse caso nós temos o R-Lesta, que é o decreto que regulamentou a Lesta. Entretanto, a Lesta, ela se relaciona com o Código Civil e Penal, né? através do artigo 4, parágrafo 13. A aplicação das medidas administrativas e das penalidades previstas nesse artigo não exime o infrator da devida responsabilização nas esferas civil e criminal, penal. Aí que a coisa começa a complicar um pouquinho, pessoal. Porque não fica só na esfera administrativa. Pode ser que não fique só na esfera administrativa. Aí é que a coisa começa a complicar um pouquinho, que a gente vai ver. Então, como já foi falado, a gente automaticamente, para dentro da Lesta, a gente importa o Código Civil como aplicável e o Código Penal. Que isso nunca é falado para vocês, né? O pessoal fica falando muito em Tribunal Marítimo, né, do inquérito que a Marinha faz, mas ninguém fala que pode ir para o civil e para o penal, não é? Pode. Então vamos lá. Vamos ver a descrição da Lesta. É uma lei que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional mediante ratificação dos atos e resoluções da IMO pelo Brasil. Então, aqui já no início da Lesta, ela já diz o seguinte: eu estou importando a IMO para dentro de mim. Então, para já, primeira pergunta, a gente tem que conhecer os princípios básicos da IMO para exercer a nossa profissão na área naval? A resposta é qual? Sim. O que inclui dentro da Lesta? Competência e autoridade do comandante. Interessa bastante, né, pessoal? Atribuições da autoridade marítima. Regulamentação do tráfego marítimo, as infrações e penalidades administrativas. Então, a gente começa a ver que tudo que está dentro da Lesta é administrativo. Por isso que essa palavra administrativa
aparece aí. As infrações e penalidades são administrativas porque estão reguladas pela Leste. Mas existe as infrações e as penalidades civil e penal, tá? Fala também da responsabilidade solidária e isolada do armador. O que é exatamente isso? Essa parte aí, quando aparece responsabilidade solidária, que cria também uma confusão às pessoas que ouvem falar, o armador é responsável por tudo. Será? A Lesta também dispõe sobre o autor material, ou seja, o autor do ato ilícito que provocou um dano para outro alguém. Tá? Então, toda essa lesta ela é regulada pelo decreto R-Lesta e complementado por quem? Aí que aparece a Normã. A Normã ela é um complemento da lesta. O que está na Normã é lei, porque ela está sendo complementada dentro do decreto que regulamenta a lesta. Então, na verdade, a lesta ela é bem maior do que a Normã. E as pessoas pensam que a Normã, né, é o topo. Não, não é o topo. Tá? Aí que aparece a Normã. Então, só nessa descrição aí a gente viu a relação com a IMO, com as normãs, com a competência do comandante, autoridade e competência do comandante, autoridade. Quando fala autoridade e competência do comandante, fala também da tripulação, tá? Autor material, responsabilidade isolada e solidária do armador. Então a gente tem que conhecer isso, pelo menos dentro dos seus princípios básicos, tá, pessoal? É muito importante. Então, as resoluções da IMO, atos e resoluções da IMO, é justamente o regulatório compliance. O que é o regulatório compliance? Né, como eu falei, que são aqueles 4 primeiros módulos, né, que eu falei para vocês. É o conjunto de regras e códigos emitidos pela IMO, aplicáveis à salvaguarda da vida humana no mar. Vida humana no mar de quem? Do pessoal de terra? Do vistoriador de classe? Do inspetor do Port State Control? Do FLAG? Não, né? Dos aquaviários, né? Tá. Preservação da embarcação. Por que preservação da embarcação? Porque uma embarcação que não tenha preservação, como é que ela vai salvaguardar a vida de alguém? Uma embarcação que não tenha preservação satisfatoriamente, uma preservação satisfatória, ela também não vai assegurar a prevenção da poluição marítima. Não é? Olha como é que a preservação da embarcação é muito importante aí. E segurança da navegação. Então, gente, olha só. Nessa definição, nós temos 4 pilares da IMO. Vida, aquaviários, tá? Propriedade, que é justamente a embarcação, a unidade marítima. Meio ambiente, segurança da navegação e tem mais um 5º pilar da IMO, que é a navegabilidade. Então, tudo que existe dentro da IMO está dentro desses 5 pilares. A gente resume nesses 5 pilares. Vida, propriedade, meio ambiente, segurança da navegação e navegabilidade, bem-vindo à IMO. Será que interessa a todos que trabalham na área naval esses 5 pilares? Com certeza. Então, nós temos que conhecer. Tá, pessoal? Então, como eu tinha dito para vocês, né? O que faz a IMO? Faz as convenções e as convenções mandatórias e os seus códigos acessórios. SOLAS, MARPOL, Borda Livre, LSA, FSS Code, Modul, né? Tem um código de gás, o código de químico, o código de produtos perigosos e por aí vai. E as regras de classe. Né? Um grande problema que eu vejo também é que as pessoas não entendem qual é a diferença de classe para estatutário. A diferença de classe para IMO. Aonde que a classe entra e aonde que termina a classe, começa a IMO, como é que é esse relacionamento entre elas. Pois é, isso aí vocês têm que ver o módulo 1, tá?
eu só vou adiantar aqui para vocês o seguinte, que dentro das regras de classe há uma grande interseção com a IMO. Aliás, eu vou dizer para vocês o seguinte, que a IACS, que é a International Association of Classification Society, no qual pertence a ABS, BV, LOD, todas essas grandes, DNV, elas têm as mesmas regras básicas. E a IACS é o principal consultor técnico da IMO, tá? Então, a IACS tem um assento na IMO, técnico, não tem voto, tá? Mas é o principal consultor técnico da IMO, só para vocês saberem. Então, por isso que é essa interseção aí, né, com classe e IMO, que é o estatutário. Mas isso é papo para o módulo 1, tá bom, pessoal? O STCW Code, que foi ratificado pela antiga Norman 13, é um código de atribuições e responsabilidade dos aquaviários, incluindo o comandante. Gente, presta bem atenção que entrou a palavra responsabilidade dos aquaviários. Olha aí a responsabilidade dos aquaviários. Qual é a diferença entre atribuição e responsabilidade? Isso é uma coisa que confunde, mas você vê que está na definição. Então, todos esses códigos, todas essas convenções, todos esses guidelines, a própria Norman, ela tem uma linguagem jurídica técnica. E cada palavrinha dessa aí é importante a gente conhecer, porque a gente às vezes passa assim despercebido, mas não é tão despercebido assim. Então, só para vocês saberem o seguinte, atribuição é obrigação, tá? É obrigação daquela categoria de aquaviário que está listada no STCW Code e na Norma 13. E a obrigação de cumprir com essas atribuições é a responsabilidade. Tá bom? Então, a responsabilidade gera uma obrigação de cumprir. E ela vai gerar uma outra obrigação de ressarcir o dano para o autor material do ato ilícito que gerou o dano, gera responsabilidade e ressarcir o dano. Bem-vindo ao Código Civil, ao Código Penal. Tá, pessoal? Então, você vê que essa palavra responsabilidade, olha o peso que ela tem aí. Tá? Outra coisa sobre o STCW. A gente aqui no Brasil fica em torno dos 30% só do STCW lá no início, né? Aqueles cursos mandatórios de resgate, né? De combate a incêndio, né? Que o aquaviário tem que fazer, que o RH da empresa está sempre controlando, né? Mas existe 70% do STCW aqui no Brasil que ninguém fala. Bem-vindo ao módulo 4, que eu vou falar sobre isso. E o módulo 5 vem desse módulo 4, que é justamente essas atribuições e responsabilidades. Então, é o seguinte, cada categoria de aquaviário tem a sua atribuição e responsabilidade da sua categoria para cumprir com o código, para cumprir com a IMO, para cumprir com a Lesta, para cumprir com a R-Lesta, para cumprir com as normais. Pessoal, desculpa eu falar aqui para vocês, mas se você não conhece qual é a responsabilidade da sua categoria, caso você seja aquaviário, realmente o que você está fazendo a bordo é apenas operador de navio e para cumprir com cartão de lotação, com CTS para você despachar a embarcação. Desculpa, pessoal, mas essa é a realidade, tá? Por isso que eu falei para vocês que o tema é um pouquinho delicado, tá? Principalmente para sexta-feira à noite. Tá bom, pessoal? Então, essa parte obscura toda que a gente não fala aqui no Brasil é que eu trago bem, enfatizo bem nos nossos cursos, para a gente nos aproximarmos mais do primeiro mundo da IMO. E aí você tem o ISM Code. O que é o ISM Code? Vou ler aqui a definição padrão que está na Norman, mas eu não gosto muito dessa definição não, tá? Essa tradução, mas vamos lá. É o Código de Padrão Internacional para Operação e Gerenciamento de Seguros de Navios e para a Prevenção da Poluição. O ISM Code dá a definição de obrigações do armador e da companhia. Olha só, essa palavra seguro, que é a tradução para mim, não é adequada, tá? Porque
Na IMO, duas palavras não existem: garantia e seguro. Ou seja, eu estou garantido e seguro porque cumpro 100% com a IMO. Não existe isso. Então, vocês passam a perguntar o seguinte: mas espera aí, Paulo, se eu cumprir com a IMO, eu não estou garantido e seguro? Não. E as pessoas ficam assim um pouco embaralhadas. Por que isso? Eu vou responder para vocês por quê. Porque toda a tecnologia que a gente conhece, todos os acidentes e incidentes que já ocorreram nas embarcações, nesses 500 anos, nesses 1000 anos, né? Ou então, se você quiser, desde a época de Noé também, não tem problema nenhum, a prevenção desses acidentes e incidentes conhecidos geraram a IMO. Conhecidos. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: quantos acidentes e incidentes que ainda não ocorreram, que não foram objetos de legislação da IMO nenhum, podem ocorrer? Sabe qual é a resposta, rapaziada? Infinito. Entendeu agora por que você não está garantido e seguro se você cumprir com a IMO? Imagina se você não cumpre. Então, o projeto de um navio, ele pega toda essa tecnologia que foi gerada com os acidentes e incidentes. O projetista, ele imagina hipóteses de acidentes, incidentes que ele imagina que são possíveis, e dentro do SOLAS, MARPOL, e também tem essa simulação de acidentes possíveis. Então você cria todo um espaço amostral daquilo que se conhece, daquilo que você prevê como hipótese, mas o que ficou de resto? Uma infinidade de possibilidades que não foram ainda contempladas com o código. Por isso que os códigos, as regras, as regulations estão sempre em modificação, acompanhando a tecnologia e os acidentes. Tá? Entenderam agora por que o Titanic era considerado um navio inafundável? Para a época era. Por que para a época era? Porque toda a tecnologia existente na época, possível, foi empregada no navio. Por isso que o pessoal fala que a arrogância do início do século passado, né, no início da atividade industrial, não deixaram eles verem que, na verdade, existe uma infinitas possibilidades de acidentes que ainda não ocorreram. Então, se a gente, de repente, não tivesse o acidente do Titanic, nós teríamos o aço frágil até hoje nos nossos navios. Tá? Só para vocês pensarem um pouquinho. Tá bom, pessoal? Entendeu por que não existe seguro e garantido? Vocês entenderam por que, se vocês têm um papel, certificado de classe estatutário, dizendo que você cumpre com todos os requisitos da IMO, ou então naquele objeto de arbitrário dos vistoriadores que fizeram aquela vistoria que não encontraram nada, vocês entenderam que esse pedaço de papel não diz que você está garantido e seguro porque você tem esse pedaço de papel assinado por não sei quem? Fábio, você fez uma pergunta. O fato que, historicamente, as leis surgiram de forma reativa. Também. Hoje, até que melhorou isso, com o advento de novas preocupações, principalmente com aspectos ambientais. Está sempre em movimento, Fábio. Está sempre Olha só, eu vou dizer uma coisa para você, Fábio. Se nós tivéssemos uma embarcação, vamos alongar a vida útil da embarcação, vamos dizer 100 mil anos. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que nesses 100 mil anos, 99% dos acidentes possíveis terão ocorrido.
Então, quanto mais você aumenta a linha do tempo, você aumenta o risco também, a exposição ao risco. Com mais que você tenha a tecnologia. Por isso que o avanço da tecnologia ela é infinita. Tá? Então, o que acontece? Quando você negligencia toda essa parte regulatória da IMO, que é para vida, propriedade, meio ambiente, segurança da navegação e navegabilidade, o que você faz? Você pega esse time frame de 1.000 anos, de 100 mil anos, né? Todos os acidentes possíveis nesse 100 mil anos, você começa a colocar um evento para dentro desses 30 anos de vida útil do navio. Você começa a botar todos esses acidentes para dentro desse time frame. Ou seja, você aumenta o seu risco. Vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. A área naval é uma área de alto risco. Se ninguém falou isso para vocês, eu estou dizendo. Então, o que é a IMO? Qual é a relação da IMO com o risco? Minimizar os riscos. Não é zerar os riscos. Tá? Imagina se a gente não cumpre. Então, vamos resumir aqui dessa seguinte forma. O que é IMO? Fábio, precisamos também avançar com os fatores humanos, ou seja, buscar adequar ambiente de trabalho contra possíveis falhas. Olha só, fator humano a gente está fazendo agora, tá, Fábio? É o treinamento. Tá? Treinamento. Gente, olha só, tudo que está na IMO, nas normais, vamos imaginar essa barra aqui. Eu não falei para vocês que é lei? É lei, não é? É lei. É lei. Você pode estar abaixo da lei? Se você está abaixo da lei, você está cometendo atos ilícitos. Você está tendo uma conduta provavelmente ilícita. Você está abaixo da lei. Se você está na lei, ok. O ideal é o quê? Está um pouquinho acima. Quanto mais afastado da IMO, menor o seu risco operacional. Isso quem dá o SM Code, o seu SMS. Tá? Então, quanto maior afastado aqui, menor o seu risco. Maior o seu custo também. Tá? Aí que começa o problema do financeiro também. Então, o equilíbrio é bem delicado. Tá, pessoal? Então, vamos lá. A gente está começando a se entender. Então, vamos ver um pouquinho da Lesta. Tá, Fábio? Prestando atenção aí. O que diz o artigo número 1 da Lesta? Só um minutinho, pessoal. O comandante, também denominado mestre, raiz ou patrão, interessa, é o tripulante responsável pela operação e manutenção da operação. Para tudo. Responsável por quem? Operação. E quem mais? Manutenção. Ah, não. Manutenção, pensei que era com o pessoal de terra. Não é o que diz a lei. Tá, Fábio? Não é o que diz a lei. Aí você já começa, no artigo 1, você já começa a ter um grande impacto nessa tendência que a gente tem na beira de cais. Então, tripulante responsável pela operação e manutenção da embarcação em condições de segurança extensivas a cargo, aos tripulantes e às demais pessoas a bordo. Então, isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho que o comandante tem um dever de guarda para a segurança das pessoas, das vidas que estão a bordo, da carga, da própria propriedade e da prevenção da poluição do meio ambiente marinho, da segurança da navegação e da navegabilidade. Bem-vindo à definição de comandante. Pela lei. Cada um tem a sua definição de que é um comandante. A lei está dando ela. E é essa definição, independente da sua percepção do que seja a função de comandante, é nessa definição aí que você vai ser julgado. Artigo 8. Compete ao comandante cumprir e fazer cumprir a bordo.
Pessoal, tá com som agora? Só dá um joinha dizendo que tá com som. Tá com som agora, pessoal? Responde aí. Virgínia, tá com som? Chega atrasado aqui. Pessoal, tá com som agora? Ainda não tá, não. Agora tá. Tá? Tá. Tá, ok. Então vamos lá. Lesta, artigo 8. Compete ao comandante cumprir e fazer cumprir a bordo. Pessoal, isso é muito forte que está escrito aí, tá? Cumprir e fazer cumprir. É ele que tem que cumprir e fazer cumprir a todos de bordo a lei. Ele tem que conhecer a lei, as normas, regulamentos, NRs também? Tem. Código Civil Penal aplicado à atividade dele? Positivo. Positivo. Por isso que eu fiz o módulo 5, tá? Esse aqui é só um sumário do módulo 5. Artigo 2. Parágrafo 2. Cumprir e fazer cumprir a bordo os procedimentos estabelecidos para a salvaguarda da vida humana no mar, preservação do meio ambiente, segurança da navegação da própria embarcação da carga. Olha aí os pilares da IMA aí, ó. Os procedimentos estabelecidos para a vida, propriedade, meio ambiente, segurança da navegação, da carga, e a gente já viu lá no artigo número 1 e das pessoas que estão a bordo. Olha aí os 5 pilares aí nas costas do comandante. Ah, mas eu pensei que o pessoal de terra que tinha essa responsabilidade, que tinha essa atribuição. Pensou, né? Não pode falar isso lá. Não pode falar isso lá para o juiz, não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Então a gente vai ver esses 5 pilares se repetindo, tá, gente? Sempre. Se perguntarem para você o que é IMO, responda: vida, propriedade, meio ambiente, segurança da navegação, navegabilidade. Tirou nota 10. Pronto. Ok, Fábio? A hora que você quiser, quando você quiser, como você quiser. Parágrafo 3. Comunicar à autoridade marítima acidentes e fatos da navegação ocorridos em sua embarcação. Isso está lá muito bem descrito também na antiga norma 9, tá, pessoal? Vamos lá. Gente, olha só. O que a Lesta e a R Lesta fala sobre preservação da embarcação? Cara, gente, se eu for tomar um item mais importante, eu vou destacar esse aí. Porque a gente já viu com uma embarcação sem preservação, né? Falar do... O que é a embarcação com a preservação não satisfatória? Lembra a linha da IMO? A embarcação que está aqui abaixo da linha da IMO não cumpre com os itens, com alguns itens ou com um item, está abaixo. É uma embarcação substandard. Uma embarcação substandard não pode estar em classe. Tá? Isso é o primeiro princípio da IACS. Tá bom? Então, a preservação da embarcação inclui o quê? Para a gente ver o que é a responsabilidade do comandante, né? Vamos ver o que é a preservação da embarcação? Casco, estrutura, instalações, equipamentos, pintura, conservação da embarcação, inclusive sobre funcionamento, requisitos operacionais, dispositivos de combate, deteção, proteção contra incêndio, salvatagem, equipamentos de navegação, comunicação, repia, prevenção da poluição, máquinas de bordo. Sobrou alguma coisa, pessoal de terra? Da parte técnica. Sobrou alguma coisa para a terra? Para a gente dizer o seguinte, isso é com o pessoal de terra? Sobrou alguma coisa aí? Não, né? Estamos começando a nos entender, né, rapaziada? Eu falei para vocês que é delicado, tá? Todo mundo fica dizendo, né, que o comandante tem autoridade máxima a bordo, né, que todas as pessoas estão sujeitas à autoridade. Aí você pergunta, onde é que está escrito isso? O pessoal dá uma caturrada, mas a partir de agora não vai mais caturrar. Leste artigo 9. Todas as pessoas a bordo estão sujeitas à autoridade do comandante. Por que todas as pessoas a bordo estão sujeitas à autoridade do comandante? Porque lá o artigo da Lesta, número 1, diz que os tripulantes e demais pessoas a bordo estão sobre a sua guarda. Ponto. Tá? Então vamos lá, pessoal, continuar.
O artigo 2 fala sobre o armador. Agora, só quem é essa pessoa que a gente sempre culpa, ou quase sempre culpa, por tudo de ruim que acontece agora? É pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta. Atenção a essa palavra. Apresta. Essa é a responsabilidade do armador. O que é prestar? É preparar, aparelhar a embarcação com fins comerciais, pondo-a ou não a navegar por sua conta. Acabou aí a responsabilidade do armador. Você está recebendo comida? Você está recebendo óleo? Está recebendo água? Você está recebendo sobressalente? Está recebendo suporte técnico para desempenhar o seu cumprimento da IMA a bordo? O armador está fazendo a função dele. Armador igual a prestar. Ponto. Tá, gente? Acabou a responsabilidade dele aí, tá? Mas a gente vai dar depois uma detalhadazinha. Armador, operador, tá? Mesma coisa. Operador também que às vezes o armador é operador e às vezes o armador é um, operador outro, mas é aquele cara lá do ISM que é o que está escrito como operador, que pode ser o armador ou uma outra empresa, tá? O que é o aquaviário? Todo aquele com a habilitação certificada pela autoridade marítima para operar a embarcação em caráter profissional. Gente, olha só. Por exemplo, o marinheiro de bordo pode dizer que ele não conhece qual é a função dele de acordo com o STCW para cumprir com a IMA? Ele pode dizer isso? Sabe por que ele não pode dizer isso? Porque a carta dele diz ao contrário. Ele não é um profissional habilitado. A carta dele diz que ele tem esse conhecimento. Se ele não tem, é outras coisas que eu não vou discutir aqui com vocês, tá? Por isso que eu fiz esse curso. O que é uma inspeção naval? Eu cansei de ouvir. Vamos botar lá o classificador lá, esse tal de Paulo Fonseca lá, a bordo, e vamos ver o que ele fala lá para a gente ver o que tem que fazer. Será que é isso? Atividade de cunho administrativo, que consiste na fiscalização do cumprimento da lei. Aqui está dizendo a fiscalização do não cumprimento da lei, das normas, regulamentos delas decorrentes, dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, que se refere a ler os pilares da IMA agora. Salvaguarda da vida humana no mar, segurança da navegação no mar aberto, em hidrovias interiores, prevenção da poluição ambiental, por aí vai. Então é ele que é o vistoriador naval que tem que vir para bordo e dizer o que tem que fazer para cumprir com a IMA? Ou ele vem para verificar o seu cumprimento? Ele vem para verificar o seu cumprimento. Não é para dizer o que está ruim, não. É o que diz a lei. O que é uma vistoria? É uma ação técnico-administrativa eventual ou periódica, na qual é verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos aplicáveis à sua embarcação. Verificar. Não é fazer cumprir. Lembra quem é que tem que fazer cumprir? O comandante. Não é o historiador, não é o Paulo Fonseca que tinha que ir para lá e dizer o que tem que fazer. Nem o pessoal de terra. Pessoal, existe uma filosofia dentro da IMO que é o seguinte. Não existe ninguém externo à embarcação, ao navio, que possa conhecer mais a embarcação do que o próprio comandante e sua tripulação. E o que tem que ser feito para o cumprimento da legislação da IMO. Bem-vindo à IMO. Tá? Isso aí resume tudo. Então, vamos lá. Então, tirando lá da Norman 13, que são requisitos adicionais ao próprio STCW, adicionais, tá? Adicionais. Ao comandante compete. Eu fiz só uma seleçãozinha aqui rápida para gente ficar bem ciente do que estamos falando. Cumprir e fazer cumprir, de novo, ó. Por todo subordinado às leis e regulamentos em vigor, que é IMO normal, mantendo a disciplina na sua embarcação, zelando pela execução dos deveres dos tripulantes de todas as categorias e funções sobre as suas ordens. Cumprir e fazer cumprir.
inspecionar ou fazer inspecionar a embarcação. Quem é que tem que inspecionar a embarcação? É o Paulo Fonseca, o historiador de classe? Port State? Pessoal de terra? Pessoal do departamento técnico da empresa? Inspecionar ou fazer inspecionar a embarcação diariamente para verificar as condições da CG e segurança. Na hora que ele colocou essa palavra segurança, puxou toda a IMA Norman para dentro da sua obrigação de inspecionar. Comandante Cláudio, vamos lá. Quando o comandante solicita um material essencial para uma operação e esse material demora a chegar, ocorrer um acidente, o comandante pode ser totalmente culpado. Comandante, olha só, a gente vai ver um pouquinho lá para frente que a culpa é o resultado de um processo legal, tá? Mas ele vai responder. Veja bem, por que ele vai responder? Se é um equipamento essencial, quer dizer o quê? É um equipamento que está dentro dos pelo menos um dos 5 pilares. Vida, propriedade, meio ambiente, prevenção da vida, propriedade, meio ambiente, segurança da navegação, navegabilidade. Se afeta essencialmente um desses 5 pilares, a minha pergunta é: o comandante pode sair com a embarcação para operar? Comando, pode? Não, né? Saiu por quê? Porque ele quis correr o risco. O risco, quem está correndo o risco? Comandante. Aí você recebe aquele bate-telefonema de terra, né? Ah, não, vai que eu seguro. Segurar o quê? Segura o quê? A gente não cria responsabilidades na lei que não existem. A responsabilidade é do comandante decidir se pode ou não pode operar. Respondido, comando? Perfeito. Perfeito, Vaza. É isso mesmo. E a gente vai ver daqui a pouquinho que ele assume uma conduta dolosa ou culposa por essa decisão. E se houver, isso é um ato ilícito. Se houver dano, cria a responsabilização de indenizar o dano. Você pode até sair. Se não acontecer nada, todo mundo é campeão. Se acontecer, saiu por quê? Gustavo Chain. Já ouvi do comandante que saiu, pois tem boletim para pagar no final do mês. Exato. Chain, olha só. É realidade, tá? Mas isso é uma realidade brasileira, tá? Não é uma realidade internacional, não. Você sabe por quê? Enquanto nessa categoria de aquaviários existirem aqueles garantias que estão em terra, só esperando uma oportunidade para substituir um comandante, substituir um imediato, substituir um aquaviário, dizer que o cara não faz, eu faço porque eu sou o garantia. Enquanto existir essa figura, realmente o cara, se não fizer, vai ter alguém que faça. Mas ele vai fazer de maneira negligente e com imperícia. Não é? Enquanto houver pessoas dispostas a não cumprir com o seu dever, com a sua carta de marítimo, de não cumprir com a lei, realmente aquele que cumpre com a lei é um cara que traz problemas, né? Olha só, gente, eu vou falar aqui rapidamente de uma coisa que eu presenciei, tá? Várias outras, essa aí é mais emblemática. Tinha um navio estrangeiro aqui operando por uma companhia nacional de petróleo e a companhia, o contratante, ele
quis que o comandante fizesse uma operação insegura. Lá o estrangeiro, o lourinho de olho azul, disse, não vou fazer porque, primeiro, não está nos procedimentos da minha empresa, por causa disso. Não está na IMO por causa disso. E na sua contratante também não está, eu me recuso. Aí, o contratante disse, não tem problema nenhum, eu quero substituição sua. Exatamente o que o Chaim falou. Aí o comandante, pois não, pode substituir, bota outro comandante, porque eu não vou fazer. Veio outro comandante, lá da Europa. Chegou aqui, reunião. E me chamaram para reunião. Não sei por que me chamaram, eu como classificador, né? Não, Paulo, quero que você seja testemunha. Eu falei, meu Deus. Tá bom. Eu, o comandante que entra e o comandante que sai e o representante do contratante. E o comandante que sai disse na frente do contratante, olha, eu estou saindo por causa disso. Eles querem que eu faça essa operação aqui. Toma. Comandante que entra. Não faço. Aí uma discussão, não faço. Então você vai voltar para o seu país? Não volto agora, né? Vou passar aqui 2, 3 dias de férias aqui em Copacabana, vou ali na praia. Problema nenhum, volto. Vocês me trouxeram lá do meu país para fazer uma coisa insegura e ilegal? De maneira nenhuma. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Sabe por quê? Porque tem vidas a bordo. E eu ouvi isso. Resultado. O cara foi embora. O comandante que peitou ficou e não foi feita a operação. Então, o que gera, pessoal? Isso é uma percepção minha, tá? O que gera esse sentimento do garantia? Eu empurro água há 40 anos, faço operações inseguras, nunca aconteceu nada, eu sou o garantia. O cara é sorte, hein? O cara é sorte. Acho que ele está até na profissão errada, porque se ele tem tanta sorte assim, eu acho que ele deveria jogar na loto e vai ganhar. Né? Então, enquanto a gente houver, o que gera esse garantia? É a falta do conhecimento, de responsabilidade. Caso aconteça alguma coisa, o que isso vai gerar para ele? Porque as pessoas que fizeram isso, que eu conheço, e aconteceram o pior, foram abandonadas assim, por tudo e por todos. Foram. E se arrependeram. Então, enquanto a gente tiver essa cultura de bypassar o que está na lei, de bypassar o que está na regra, por falta de conhecimento, às vezes até as pessoas têm um certo conhecimento, mas são negligentes porque querem ficar bem na fita. Então, enquanto que a gente tiver esse tipo de mentalidade, a gente vai se afastar do primeiro mundo da IMO, que é a razão pela qual eu estou aqui, que eu quero que a gente nos aproxime do primeiro mundo da IMO. Tá? Fábio, antes da integridade moral do que se expor de forma negligente, uma coisa é perder o emprego, outra coisa é perder a carta. Exatamente. Isso é uma cultura, sabe, Fábio? Por isso que eu disse aqui no início que essa minha apresentação é bem delicada, tá? Porque mexe muito com a nossa cultura de beira de cais. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né, comandante Cláudio, e dizer que não existe. Existe. Tá? E isso tem que ser combatido. Só há uma maneira da gente combater isso, gente. É com conhecimento. É isso que a gente está fazendo aqui agora, na nossa sexta-feira à noite. Estamos aqui todo mundo em prol do conhecimento. Fábio, nesse caso vai depender muito da cultura de segurança da empresa. Se a empresa tem uma cultura forte, a probabilidade de aceitação da negligência será mínima. A gente vai falar sobre isso hoje ainda, tá, Fábio? Aguenta um pouquinho aí, tá? Vamos continuar aqui. Compete ao comandante responder por quaisquer penalidades impostas à embarcação. Quem é que vai responder por qualquer penalidade imposta à embarcação? O dono da embarcação, o operador, o diretor técnico, o diretor de operação, o CEO da empresa, lá o diretor de RH, o vistoriador que foi negligente na sua inspeção. Quem é que vai responder? Não é? É o que diz a lei, tá?
Que negócio, não, eu vou responder junto contigo. Não existe isso, gente. A gente não pode criar responsabilidade onde ela não existe na lei. O que está no STCW, que é lei. Lembra que a Norman é complemento do RLES, que regulamentou a lei, a LESTA? O que está escrito aqui é lei, meu amigo. Ponto. Você pode não concordar. Descumprir nunca. Responder por quaisquer penalidades impostas à embarcação por infração da legislação em vigor, resultante de sua imperícia, olha aí, Fábio, omissão ou culpa, ou de pessoas que lhe sejam subordinadas, apontando nesse caso o responsável. Isso quer dizer que ele pode apontar quem foi o autor material de um ato ilícito a bordo. Aliás, ele deve responder, tá? No inquérito, tá? Porque se ele não responder, o que pode se levar à conclusão? Ok. Superintender o serviço de abastecimento, ok. E reparos. Ué, não é o pessoal de terra, não, que tem que fazer reparo? Manutenção, docagem, reclassificação da embarcação. Ué, não é o pessoal de terra, não? Olha aí, gente, como é que muda tudo, tá vendo? Tá vendo, Fábio, como é que muda tudo? Ele tem que visar as respectivas faturas, relatórios de serviço, pedido, assim como todos e qualquer outro documento. Todo o requisito de reparo. Quando o reparo está finalizado, fez o teste, sabe quem é que tem que assinar lá dizendo que aceitou o teste? Não é o superintendente que vem de terra, não. É o comandante. Você sabe por que é o comandante, Fábio? Porque ele é o responsável final pela manutenção e reparo da embarcação. Ponto. Sabe esse negócio que a embarcação vai para a docagem e a tripulação pega férias? Só no Brasil, tá? Só aqui no Brasil, tá? Sabe o pessoal? Não, o pessoal diz, não tem água no casco, não tem tripulação. Jura? Não, é o que diz a lei. Vamos continuar. Delegar poderes ao subordinado para a distribuição de serviços visando o bom andamento dos trabalhos a bordo. Sabe aquele negócio, Fábio? Tem firma a bordo. O cara lá da firma de bordo que se vire e o pessoal de terra que eu não sei nem o que eles estão fazendo aqui. É isso que está dizendo aqui? É isso que está dizendo aqui? Ele tem que delegar alguém da tripulação, por exemplo, vai abrir o motor principal. Ele diz ao chefe, quem é que vai ficar encarregado desse reparo aí? Dessa manutenção? Está vendo firma de terra? A obrigação do pessoal de terra é da firma. Agora, quem gerencia a firma? O que se foi feito a bordo? E quem é que vai dizer que aquilo que a firma fez está à satisfação? É o comandante. Ponto. É o que diz a lei. Deixa o cara lá, o cara que está ganhando o dinheiro dele, deixa o cara lá, o dono da firma que vem para aí ver o que é. Isso não é comigo, não. Quantas vezes eu ouvi isso? Tem gente a bordo que eu não sei nem o que está fazendo, juro. Fazer-se acompanhar dos oficiais da embarcação todas as vezes que inspetores, peritos, historiadores comparecerem a bordo prestando todas as informações que lhe foram solicitadas. Ué, mas não é o pessoal de terra, quando tem inspeção da classificadora, não é o pessoal de terra que tem que vir para responder lá a classificadora? Pá, não é? O pessoal de terra pode vir, Fábio. Pode dar um auxílio, um apoio moral. Tá? Mas a responsabilidade daquilo que está sendo dita é do comandante. Prestando todas as informações que lhe forem solicitadas. Gente, vamos fazer aqui uma simulação. Eu sou historiador. Chegando a bordo, eu tenho uma obrigação. Reunir o chefe de máquinas, comandante imediato, e fazer a pergunta clássica. Há alguma coisa a reportar de não conformidade, de deficiência para a classe? Qual é a resposta padrão? Chaim, Fábio, Cláudio, comandante Cláudio. Um não desse tamanho, né? Não sou X9, né? Não, é o que diz a lei. Sabe por quê? Porque o historiador não é polícia. Ele não tem que ir ver a não conformidade.
Ele não tem que ver a não conformidade. Quem tem que ver a não conformidade é o comandante e sua tripulação. Por isso que lá o item 2 aqui, quem tem que inspecionar a embarcação para ver a não conformidade? É o classificador? Não está aparecendo classificador em lugar nenhum aí, né? Interessante isso, né? Bota o Paulo lá para ver o que tem que fazer, né, no navio. Responder pelo fiel cumprimento das leis. Quem tem que responder? O classificador? Tá rindo, né, Fábio? É o classificador? É engraçado se não é trágico, hein? Responder pelo fiel cumprimento das leis, convenções, acordos nacionais e internacionais e de todas as demais normas que regem o transporte marítimo. É o classificador que tem que saber que aplica aquele navio, que tem que ver tudo, o classificador tem que ver tudo, tem que correr tudo. Você está respondendo que não tem nada. Aliás, é sua obrigação aí, não precisa nem perguntar, você tem que dizer. Não disse nada, né? Nesse momento, sabe o que o classificador pode fazer? Me dá aqui o seu certificado. Leva o certificado, ó. Até logo. O cara é polícia? Você sabia que está no contrato entre a classificadora e o armador dizendo que você é obrigado a dizer todo não compliance em relação à regra, aos certificados, aos corpos certificados que é emitido por aquela classificadora? Bem-vindo ao mundo real, rapaziada. Bem-vindo à IMO, tá? Ainda tem gente pensando que a Aquaviária é só operador de navio? Olha, estou no slide 5 só ainda. Designar os tripulantes e o gestor daquela tarefa, daquele reparo, daquela manutenção, seja feito pelo pessoal de bordo ou seja feito por firma que venha de terra. Gente, olha só. A primeira página do STCW. O comandante possui a responsabilidade máxima. Acabou aí. É lei. Está no STCW. Beleza, rapaziada? Se a gente não lê essas coisas, a gente tem uma percepção diferente do que elas são. Então, vamos lá ver como é que fica essas responsabilidades aí de uma maneira muito simples, tá, gente? Então, a gente tem o armador. O armador tem duas parcelas do armador. É a equipe de terra. Qual é a função da equipe de terra pela IMO, pela lei? Tá? Implementar um SMS. Um SMS é todo aquele conjunto de regras do ISM Code. O que é o ISM Code? Cumpra com a IMO dentro de uma plataforma ISO 9000. É isso o SM Code. SM Code é isso. Onde é que está escrito os procedimentos para você cumprir com toda essa legislação dentro do SMS? Quem é que tem que fazer o SMS? Equipe de terra. Tá? E fornecer suporte, recursos e treinamentos às tripulações de bordo para cumprir com a IMO LEC. Se o pessoal de bordo não pedir recurso e treinamento, o pessoal de terra tem obrigação de dar alguma coisa? Há dúvidas, hein? Aquaviados. O comandante é o responsável máximo da embarcação. Quem é que disse isso? Primeira página do STCW Code. A manutenção de compliance operacional. A manutenção de compliance é para cumprir com a IMA. A operacional é para cumprir com o contrato. A gente vê isso bem lá no módulo 1 e o módulo 2, tá, gente? E o módulo 4 também. Está contido em suas responsabilidades e atribuições. Quem é que está dizendo isso? Paulo Fonseca? Não, a IMA, Lesta, Normal, 13 STCW e SM Code. Ponto. Entenderam, gente? Essa é a regra do jogo. Por isso que o comandante e sua tripulação tem que inspecionar a embarcação para saber qual é o recurso que ele precisa. Se ele precisa de sobressalente, se ele precisa de firma, se ele precisa de reparo, se ele precisa docar. Bem-vindo aí. Chaim, quando tem auditoria de ISM a bordo, em alguns armadores, tem barco que tem mais gente de terra do que a tripulação para acompanhar a auditoria. Olha, gente, isso para mim é uma vergonha, tá? Ou seja, aquela tripulação não tem condição de responder ao auditor, alguma coisa está errada.
Porque quem tem que saber da embarcação é o comandante, a sua tripulação, é o que diz a lei. Nesse caso, apenas o armador e sim o operador do navio, nem sempre o armador será o operador do navio. Sim, correto. Então, gente, o operador ou armadores colocam lá uma carta junto à autoridade marítima da bandeira que o navio está arvorando, que ele é o responsável pela operação e manutenção do navio. O armador é o responsável, mas lembre-se o seguinte, que o armador é equipe de terra e aquaviários, e cada um do seu quadrado, tá? Cuidado com isso, tá, gente? Vamos entrar agora, para a gente já ir começando a finalizar, porque eu não quero cansar vocês, tá? Vamos só entrar aqui, dar uma pinceladazinha muito de leve, porque o módulo 5 está muito mais detalhado, tem muito mais coisa do que eu estou trazendo aqui para vocês, é só para a gente, isso aqui é mais um bate-papo. Princípios de responsabilidade civil e penal. Distinção entre obrigação e responsabilidade, a gente já conversou sobre isso. O que diz o Código Civil? A obrigação é sempre um dever jurídico originário, a obrigação de cumprir com a lei que incide sobre a sua atividade. A responsabilidade é um dever jurídico sucessivo, consequente à violação do primeiro. Então, ou seja, se você não cumpre com a sua obrigação e você provoca um dano, você cria uma responsabilidade de ressarcir esse dano. Tá? Então, a responsabilidade é cumprir com a sua obrigação, e o não cumprimento dessa obrigação cria uma outra responsabilidade chamada sucessiva de ressarcir o dano. Tá? Então, olha só como é que é interessante o que diz o Código Civil. A responsabilidade é uma espécie de sombra da obrigação. Sim. Né? Sempre que quisermos saber quem é o responsável, teremos que observar a quem a lei imputou a obrigação ou dever originário. Olha que interessante. Quem for responsável por um acidente ou incidente, sempre todo mundo a bordo diz que não fui eu. Mas é mole. Cada aquaviário não tem lá as atribuições e as responsabilidades bem definidas. É só saber onde é que foi o acidente, a causa do acidente, quem era o responsável por aquilo. Está aí, ó. Está aí o responsável. Olha como é que é fácil. Tá? Lesta, ela imputa as obrigações ao comandante e o SMCOD a companhia ao comandante. Então, com esses dois aí, com esses dois, com a IMO e com o ISM, você vê justamente aquele quadro anterior que eu mostrei para vocês, quais são as obrigações de cada equipe de terra e aquaviário. Uma coisa muito simples, tá, gente? Então, vamos lá. A não observância das obrigações do comandante da companhia, como prescritas na Lesta, em relação à vida, propriedade, prevenção da poluição, segurança da navegação, olha os 4 pilares da IMO, poderão configurar uma responsabilidade, a obrigação de ressarcir o dano, dependendo da apuração do inquérito, do AFN, apontando os fatos, as provas e o autor ou autores materiais da infração. O autor material pode ser o tripulante, o proprietário, o armador, preposto da embarcação, a pessoa física, jurídica, de construir e alterar embarcações, tá? Gente, peraí. Às vezes as paradas têm não só auditoria, mas manutenção e certificações, a equipe de terra estão para suportar a responsabilidade. Sim, a equipe de terra ela é um acessório, um suporte, mas ela não tem que ser o protagonista, tá? Pode dar suporte, problema nenhum. Não pode ser o protagonista. Fábio, sim, terra é suporte. Sim, é o suporte, não o protagonista em assuntos de bordo. Fábio, deveria ser assim na prática. Muitos armadores, operadores estrangeiros têm essa autonomia. Claro, eles estão na IMO, só que a gente ainda está tentando. Os armadores brasileiros nem sempre. Isso aí é você que está dizendo, Fábio. Isso eu não. Vamos lá. Fatos da navegação, acidente da navegação, né? Então a norma 9 diz o que é um, o que é outro, tá? E todos os dois podem gerar um auto de infração, todos os dois podem gerar um ato ilícito, pode gerar um dano e pode gerar responsabilidade de ressarcimento, que é justamente a responsabilidade civil. E ela pode ser penal também, tá?
Ah, gente, olha só, aqui lá no módulo 5 eu falo o que é responsabilidade civil e penal. Civil é só para ressarcimento financeiro dos danos, tá? A penal, quando que é penal, quando que é civil? A penal é quando você tem um dano à sociedade. Tá? A civil é só a coisa, material. A penal é a sociedade. Por exemplo, uma poluição marítima, você causou um dano à sociedade, você causou um dano ambiental. Então, a penal, o comandante responde sozinho e ele pode ser até preso. Tá? Houve uma morte a bordo. Tem responsabilidade administrativa, civil e penal aí. Tá bom, gente? Vamos lá. Temos a responsabilidade direta e indireta, que é bom a gente saber esse conceito. A direta responde pelos seus atos próprios. Eu dei essa ordem, você cumpriu e essa ordem é ilícita. E você cumpriu por quê? Tá junto? Indireta. Olha só, essa indireta, ela está associada ao dever de guarda. Então, o comandante, na verdade, ele tem a responsabilidade indireta pelas vidas que estão a bordo, pela preservação da embarcação, pela prevenção da poluição marítima, pela navegabilidade e segurança da navegação. Ela tem responsabilidade indireta. Por quê? Porque ele é o responsável máximo. Mas aí depois, o processo, desde do inquérito até o processo penal, vai ver se ele foi direto ou não, se ele é autor material ou não. Tá? Então, gente, olha só, chegamos aqui num momento que a gente tem que fazer uma separação d'água aqui, de águas aqui. O fato dele ser o responsável máximo, ou ser o responsável indireto por tudo que acontece a bordo, não quer dizer que ele será o culpado de tudo que acontece a bordo. O fato dele ser responsável indireto, por causa do dever de guarda que ele tem, ele vai responder desde o inquérito até o final do processo legal. Ele vai responder. E aí vai ver se ele tem culpa ou não tem culpa. Se a conduta dele foi culposa, ou seja, sem intenção de provocar o dano, ou dano fatal para as vidas, ou se foi dolosa. Lembra que o comandante Cláudio, se eu não receber um reparo essencial no equipamento meu de bordo, o que eu faço? Não saia, porque se você assumir o risco consciente, por exemplo, sair sem bomba de incêndio, o navio pega fogo, como é que você vai explicar isso? Você não assumiu o risco de sair sem a bomba de incêndio? A bomba de incêndio é um major? Lá o módulo 2 eu digo para vocês que tudo que é major a bordo. Você assumiu o risco, conduta dolosa, com intenção de matar, você vai morrer por causa disso. Porque você tem consciência do risco. A culposa é que você não tem intenção, não tem consciência do risco. Mas mesmo assim cometeu um ato ilícito. Beleza, Fábio? Tá entendendo a jogada aqui? Vamos continuar. Guarda intelectual. É o que diz no Código Civil da Guarda Intelectual. É aquele que tem a direção intelectual da coisa, que se define como poder de dar ordem. O comandante. Poder de comando é o comandante. Esteja ou não em contato material com ela. Olha aí. Se o cara está fazendo gambiarra lá no convés ou lá na praça de máquina, a revelia do comandante, ele não tem contato material com a coisa. Mas sabe aquelas gambiarras que o cara passa 40 anos fazendo, depois passa a ser o definitivo? Porque o cara é o garantia? Não, vamos fazer isso aí, não tem problema não. Agora, se o comandante deu ordem para gambiarra, meu camarada, prepara. Outra coisa, o aquaviário, sem ser o comandante. Quantas vezes eu ouvi? Estou seguindo a ordem do comandante, se der ele, o comandante é responsável. A pergunta que eu faço é a seguinte: se ele lhe deu uma ordem ilícita, que vai
vai contra a IMO, vai contra a Norman, você, como marinheiro de convés ou marinheiro de máquinas, você é obrigado a cumprir? Põe fogo no navio. Aí todo mundo, não, isso não vou cumprir. Amigo, sabe aquele negócio do mandante e do cara que apertou o gatilho do revólver? O cara que apertou o gatilho do revólver vai preso e o mandante também, não vai? Mesma coisa. Essa é outra outra falácia que a gente tem na beira de cais da tripulação. Não, eu vou fazer aqui qualquer coisa aqui porque o comandante é que é o responsável, eu estou aqui eu sou só para cumprir o cartão CTS da embarcação. Vai nessa. Não é o que a STCW diz. Eu não conheço, não fala isso para o juiz, tá? Responsabilidade objetiva ao empregador. Pô, mas o empregador não tem responsabilidade nenhuma? Tem. O que diz o Código Civil? Independente da ideia de culpa, que é no artigo 932, parágrafo 3, estabelece que o empregador responde pelos atos dos empregados, serviçais ou prepostos. Preposto é o comandante do empregador, tá? Praticados no exercício do trabalho que lhes competiu em razão de... Olha só, gente. O fato do empregador responder no processo legal não faz ele autor material. Ele responde. Aliás, ele vai responder o seguinte: não, no meu SMS não tem essa ordem de fazer essa operação insegura. Ou ele vai dizer que tem. Ou o cara lá vai dizer lá, o diretor, não pode sair que eu seguro. Como é que o diretor, ao dizer ao comandante para ele fazer uma operação insegura, essa operação insegura, gente, está no SMS da embarcação? Não. Então, aquela ordem que aquele diretor está dando, a revelia do SMS, é uma ordem ilícita. Neste momento, o diretor ou o gerente, ou seja, quem for de terra, não representa a empresa. Se ligou, Fábio? Se ligou, comandante Cláudio? Nesta hora, ele não representa a empresa. Ele está à revelia da lei. Porque o que está no SMS diz: estou cumprindo com a lei, porque ele foi aprovado. É essa mentalidade que falta a gente. Mas para cumprir a lei, a gente tem que conhecer o regulatório compliance. Não é isso? Por isso que eu fiz o curso. Para vocês. Deu trabalho, tá, gente? Então vamos lá. O comandante tem um dever de guarda pela embarcação, pela carga, tripulantes e demais pessoas a bordo, que a gente já viu no artigo 2, que é base dos princípios da responsabilidade indireta, quando o comandante não participou do ato ilícito. Por isso que ele tem a responsabilidade indireta, por isso que ele vai responder. O empregador vai responder, o armador vai responder. O que o pessoal que não participou do ato ilícito vai responder o quê? Vai segurar? Mesmo se disser, tá, eu falei que era para fazer a operação sim, daí. Você, comandante, responsável final, cumpriu por quê a ordem ilícita? Checkmate, né? A companhia tem um dever de guarda também, tem. Que a gente já viu, né? Que companhia, né? Mais o pessoal de terra, tem. Ditar todos os recursos e treinamentos para o comandante cumprir com a IMO. Esse é o dever de guarda dela. De aprestar o navio. Relacionado com a segurança do pessoal, navio e proteção do meio ambiente, que é a base do SM Code. Base do princípio da responsabilidade solidária do armador. Mesmo que não tenha ordenado, até mesmo proibido o ato ilícito. O que você acha que o armador vai falar num processo? Que ele disse para você cometer o ato ilícito, senão você ia ser demitido? Que nem falaram aqui, não, se eu não for, você demite. Vai dizer isso? Ele vai dizer, claro que não, ele não pode dizer isso, cara. Porque não está no SMS dele. Isso que ele está dizendo não está no SMS, mesmo se ele for louco dizer isso.
ou da responsabilidade indireta do armador, quando a companhia não participou do ato ilícito ou prova que tomava todas as preocupações quanto à guarda da coisa. É nessa hora que o aquaviário diz que foi abandonado pela companhia lá perante o juiz. Porque ele vai afirmar isso. Porque é isso que está no Código Civil. Que ele não participou. Eu, armador, não estou nem a bordo. Não participei do ato ilícito. E vem cá, está aqui o meu SMS, me diz onde é que está dizendo que o comandante pode cometer esse ato ilícito. Que gerou um acidente, que matou gente, que poluiu. Onde que está dizendo isso? Qual você acha qual é a defesa que o armador vai dizer? Ou que o empregador vai dizer? Vocês entenderam por que aí o aquaviário diz que foi abandonado? Não foi abandonado nunca, porque ele não tem consciência da lei. Acredita na história da carochinha. Bem-vindo à área naval do Brasil, infelizmente, gente. Infelizmente. Responsabilidade isolada do armador. É isso, esse é o santo graal que todo mundo quer, né? É o santo graal. Quando o inquérito apontar o armador como autor material do dano. Como? Cara, isso aí é... Eu não conheço essa possibilidade. Ela existe no papel, tá? Prova. Como você vai provar? Como o comandante Cláudio falou, não me deu o reparo para o equipamento essencial. Tá, ele pode nem ter dado o reparo. Você saiu com o navio por quê, comando? Quem foi o autor material? Foi o armador que não te deu ou você que saiu com o navio? Assumindo o dolo do risco. Gente, bem-vindo à área naval da IMO, tá? Gente, olha só. Já estamos chegando no finalzinho, tá? Vocês vão me responder rapidamente essas questões que eu vou fazer aqui. Quem tem um dever de guarda, dever de cuidado com a embarcação, tripulação, carga, passageiro, incluído o extra-hall em cada navio? Comandante. Quem é o responsável pelas inspeções de classificação da embarcação? Comandante. Inclusive o resultado da inspeção do classificador que entrou descostas para sair mais rápido. Porque ele perguntou, ou então você não afirmou que tinha nenhuma não conformidade, ele entrou descostas, como a gente diz, né, na gíria, entrou descostas, pegou lá e carimbou lá o certificado e foi embora, né? Quem é o responsável por essa inspeção que foi feita? No momento que ele segura o certificado dado pelo classificador, quem é que importou toda a responsabilidade do ato? Comandante. Quem é o responsável para acompanhar peritos, classificadores, post-state, flag, a bordo, prestando todas as informações que foram solicitadas? Comandante. Quem é o responsável pela salvaguarda da vida, prevenção da poluição, preservação da embarcação, segurança da embarcação e navegabilidade? Olha os 5 pilares. Comandante. Quem responde por quaisquer atos ilícitos e penalidades aplicados ao navio e sua tripulação? Comandante. Quem é o responsável pelo cumprimento de todos os códigos de leis nacionais e internacionais aplicados à operação da embarcação? Comandante. Quem é o responsável por solicitar quaisquer recursos ao pessoal de terra para cumprir com todos os códigos e leis nacionais e internacionais aplicados à operação do navio? Comandante, cadê o armador aí? Cadê o diretor técnico? Cadê o diretor operacional? Cadê o classificador aí? Silêncio rádio, né? Tá bom. Quem é o responsável pela segurança de qualquer extra-hall embarcado no navio? O dono da empresa? O dono da empresa do subcontratado lá? Quem é o responsável pelo gerenciamento de qualquer manutenção da embarcação? Quem é o responsável por distribuir serviços a bordo de qualquer natureza, indicando assim um gestor de bordo específico para aquele serviço? Tudo isso tem que estar no SMS, tá, gente? Quem é o responsável pelo resultado final de todo o serviço, trabalho de manutenção e reparo executados a bordo pela tripulação e o pessoal extra-hall, o pessoal de estaleiro? Comandante. Quem é o responsável pelo resultado final das docagens, reparos efetuados na embarcação? Comandante. Quem é o responsável por informar e prestar todo esclarecimento da autoridade marítima de qualquer acidente ou incidente a bordo? Comandante. Quem é o responsável pelo cumprimento dos requisitos operacionais do contratante? Comandante. Quem é o dono do navio em operação? Comandante. Ele é o dono ele é o armador. Ele é o dono do navio. Pode até vender o navio, né? Então, gente, olha só. Vou trazer aqui uma estatística muito dolorosa para todo mundo, tá? Está só atualizado até 31 de julho de 2023. A gente vê aqui
né, acidentes e fatos na navegação. Olha só, a frequência é muito alta. Para mim, esses números dizem duas coisas. Ou, primeiro, é uma atividade de alto risco, vê lá o número alto. Segundo, pode ser que a gente tenha, aqui em AJB, a gente seja bem negligente. O que é a negligência? Lembra da história do garantia? Eu sou o garantia, né? O comandante não quis fazer a operação em seguro, não, vou lá porque eu sou o garantia. Uhum. Mas, acabando. Quadro estatístico, né, por fora de AB, você vê lá que acima de 400 AB é bastante, só no ano 2023, 119. É muito alto, gente. A gente não fica sabendo assim, né? Vítimas fatais, olha aí, ó, quantas vítimas fatais aí, ó, em AJB aí, por ano aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá, a gente chegou até 2012, 275. Tem gente pendurada aí, tá? Tem gente pendurada aí, tá, gente? Que tá achando que a companhia abandonou.